Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, a nível do possível, né? Vamos lá, continuar, né? A outra aula a gente falou um pouco sobre o processo de simplificação que a criança passa, que é um processo que faz parte, né? Que geralmente a criança passa por todo aquele padrão de simplificar a linguagem. E depois, aos pouquinhos, ela vai cada vez mais se aproximando da fala do adulto, da linguagem adulta. E hoje a gente vai começar a falar sobre a simbolização, né? O ato do brincar na infância. A gente vai começar falando sobre simbolismo, desenvolvimento da linguagem oral. Então, a aquisição e desenvolvimento da linguagem envolve inúmeros aspectos que a gente também já viu, né? Questão biológica, social, motora, parte cognitiva, emocional, o aspecto linguístico, né? O meio que aquela criança vive, tá certo? Então, James Zoser, em 1993, afirma que, em certa altura do desenvolvimento da criança, pode-se observar determinados comportamentos, identificados como brincadeiras. Esta é uma brincadeira diferente, pois envolve um faz de conta, um brincar ou um jogar simbolicamente. Geralmente, no segundo ano de vida, observe também as primeiras palavras ligado ao desenvolvimento da linguagem. Então, ele associa a brincadeira, né, somente a brincadeira simbólica, que é aquele faz de conta, com o desenvolvimento da linguagem. Vamos ver, né, como esse simbolismo, essa brincadeira se desenvolve. O aparecimento da brincadeira simbólica evidencia a formação de algo novo na evolução infantil, que se refere à capacidade de representar fatos e objetos ausentes. Através de palavras, gestos ou objeto, a criança é capaz de representar algo ausente. Ela finge estar tomando banho quando acha uma esponja pela casa ou dar mamadeira para a boneca. Enfim, aquela exploração do mundo por meio de ações sensorimotoras começa a dar lugar a uma forma mais complexa das explorações que corresponde à manipulação e organização simbólica desse mundo. E Nelder recorre à evolução da brincadeira simbólica para compreender a constituição progressiva da capacidade de representar. E Lovell indica diferença significativa quanto à organização de brincadeira simbólica em crianças portadores de distúrbio na área de linguagem. Estas crianças organizam a atividade lúdica de forma elementar, dependendo de presença de objetos e brinquedos que o simbolismo possui. Então, esses autores, eles estudam a relação da brincadeira, né, da brincadeira do faz de conta principalmente, a brincadeira simbólica, no desenvolvimento da criança. E vê também, compara também com as crianças que têm o problema, alteração de distúrbio de fala, que nessas crianças, mesmo naquela idade cronológica, elas têm uma brincadeira mais elementar, comparada às crianças da mesma idade, que não têm problemas de fala. E Nelder recorre à evolução da brincadeira simbólica para compreender a constituição progressiva da capacidade de representar. E Lovell indica diferença significativa quanto à organização de brincadeira simbólica em crianças portadoras de distúrbio na área de linguagem. Estas crianças organizam a atividade lúdica de forma elementar, dependendo de presença de objetos e brinquedos que o simbolismo possui. Então, esses autores, eles estudam a relação da brincadeira, né, da brincadeira do faz de conta principalmente, a brincadeira simbólica, no desenvolvimento da criança. E vê também, compara também com as crianças que têm o problema, alteração de distúrbio de fala, que nessas crianças, mesmo naquela idade cronológica, elas têm uma brincadeira mais elementar, comparada às crianças da mesma idade, que não têm problemas de fala. Então, quem começou esse estudo do simbolismo
foi Jean Piaget. Né? Ele começou esse estudo, esse texto, né? Foi tirado de referência dele de 1975. Só que o estudo começou bem antes, começou em 1946. Do ponto de vista de Piaget, o aparecimento da linguagem da brincadeira simbólica está ligado à formação da capacidade de representar. Tal função envolve linguagem, brincadeiras, imagens mentais, imitação diferida, que é a repetição de um comportamento atrasado, né? Então, se uma criança muito pequenininha, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ela vê todo dia a mãe pegando o pente para pentear o cabelo. Então, depois, ela vai fazer o quê? Quando ela vê no outro dia, ou sei lá, mais tarde, ela encontrar aquele pente em um determinado canto que ela alcance, ela vai lá e vai tentar pentear o cabelo dela. Então, isso é que ele chama de imitação diferida, que é a imitação tardia daquilo que a criança já presenciou. E resoluções de problemas por combinações mentais e ações. O simbolismo se estende a todas as condutas, que revelam a capacidade de evocar situações ausentes, além do que pode ser percebido. Então, de acordo com James Rose, o brincar não se constitui bruscamente e tem, como todas as condutas infantis, um gênese ligado ao desenvolvimento sensório-motor. Então, para ele, né, o simbolismo é uma formação hierárquica, vai se desenvolvendo, igual a linguagem, que a criança vai se adquirindo aos poucos. Então, ele divide a conduta pré-silábica e silábica. Condutas pré-silábicas, uso convencional dos objetos, esquema simbólico e aplicações em outros. E as condutas simbólicas são sistematização de aplicação em outros, coordenação de ações simbólicas e uso do símbolo. Resumidamente, este é o trajeto que pode ser observado em termos de manifestação do símbolo na ação do brincar. Então, esses aspectos a criança vai passar por cada um, e que a gente vai ver cada um deles agora, certo? Então, começando, né, com as condutas pré-simbólicas. Uso convencional do objeto. Por volta do primeiro ano, por final do primeiro ano, início do segundo ano, surge a tendência de usar o objeto de forma convencional. Então, a criança começa a imitar o que os outros fazem com as coisas. Passa o pente no cabelo, se vê alguém guardando uma vassoura na despensa, quando ela vê uma vassoura, ela leva para a despensa. Então, ela vai imitar igualzinho ao pessoal, né, que está na casa dela, os responsáveis por ela. Então, ela vai começar a imitar igual o que o outro faz, certo? Já no esquema simbólico, corresponde à reprodução fictícia pela criança daquelas ações rotineiras de sua vida. O caráter simbólico dessa conduta é ainda rudimentar. Então, ela vai começar a fazer as coisas, mas ela vai começar com os objetos ainda. Então, ela vai brincar de fazer comida, mas para isso ela vai ter que ter miniatura de prato, de xícara, de panelinha, tá? Então, ela vai ali a cozinhar, mas ela vai ter a panelinha, vai ter o fogãozinho, os brinquedos em miniatura, tá, gente? Então, ela já vai ter uma evolução, porque ela não só vai imitar o que o outro faz, mas ela já vai conseguir imitar, mas naquele padrãozinho dela, no brinquedo dela. Então, tem uma xicrinha lá, então ela vai tomar o cafezinho dela, tomar café, toma na xícara, na miniatura, no brinquedo, tá? Mas o objeto tem que estar lá, ainda nessa fase. O outro tópico dentro das condutas pré-simbólicas é a aplicação em outros. Com o passar do tempo, a criança começa a aplicar ações em outros personagens, como a mãe, a boneca, o ursinho de pelúcia, que geralmente ficam limitados a sofrer a ação.
Por exemplo, a criança começa a alimentar a sua boneca. Então ela tem ali aquela colherzinha dela de miniatura com pratinho, onde de início ela só, né? Primeiro ela alimentava só com os objetos reais. Depois ela começa a alimentar com os objetos em miniatura. Então pratinho lá e ela comia. Mas agora já começa a dar a mãe dela, dá boneco, dá o osso, tá certo? Mas eles são só passivos até aí. Eles não têm nenhuma necessidade, não têm vontade, não tem nada. Ela simplesmente chega, memê. Bebê quer memê, mamãe quer memê. Aí vai, pega e bota a colher na boca da mãe ou na boca da boneca, tá certo? A partir daí vai começar as condutas simbólicas, que seria o início ainda da função simbólica, tá? Que é o primeiro, sistematização de aplicação em outros. Então, o brincar se torna simbolicamente mais evoluído quando a generalização de ações a outros personagens se torna mais diversificada e sistematizada. A criança vai atribuir aos outros a capacidade de agir semelhante à dela. Os bonecos têm valor de pessoas, não são mais passivos, são ativos, recebem certo poder de ação, sentimento e capacidade. Então a gente viu na última fase do pré-simbólico que ela já dava comida para o bebê, mas pro bebê não, para a boneca, ou para a mãe, ou para o urso. Mas ela só fazia chegar, pegar a colherzinha dela, o pratinho, né? A miniatura das coisas, dos objetos e colocar na boca da boneca, tá? Agora, né, nessa outra fase, né, que já vem a fase do simbolismo, ela já dá um sentimento, já dá um ato mais ativo para essa boneca. Então, antes dela chegava e metia, ela agora faz a comida, pergunta, você quer comer? Tá com fome? Aí não, quer não. Ela já começa a dizer um monte de coisa. Então, ela começa a interagir com a boneca. E a boneca também vai ser ela respondendo. Entenderam? Então, ela já começa a dar sentimento e falar por a boneca, por objetos que estão ali ao redor dela, tá? Então, bota a boneca, tá cansada, quer dormir, e na realidade vai ser tudo o quê? O cotidiano dela, tudo que pergunta a ela, ela agora já vai perguntar à boneca e a boneca já vai dar a resposta a ela, certo? E daí ela vai para a coordenação de ação simbólica. A brincadeira do faz de conta evolui no sentido de começar a ocorrer certas coordenações entre ações. Onde aí ela já começa, pega a boneca, dá banho na boneca, dá almoço na boneca e, vamos supor, bota para dormir, que é uma rotina que ela tem. Então ela já começa a fazer com a boneca, tá certo? Ela já começa a sequenciar, não só fazer uma ação limitada, mas sim aumentar esse contexto dela. Então, ações até então revividas isoladamente, de acordo com acontecimentos imediatos, surgem agora se subordinada a um certo poder de antecipação e organização. Dessa forma, o brincar se enriquece com o início do planejamento das condutas. Nesse período, a criança já é capaz de manipular simbolicamente os brinquedos e organizar pequenas sequências de ordenação. Pode ficar muito mais tempo ligado àquilo o que está brincando. Então, a partir daí, foi o que eu estava falando, ela já começa a sequenciar, né? O que ela vai brincar, não são só ações isoladas. E aí ela vai passar mais tempo brincando, porque ela vai planejar o que é que ela vai fazer com aquela boneca naquele período e vai fazer aquelas ações todinha. E cada vez, então bota para dormir, depois acorda para ir para o balé. Vai depender todo do contexto que ela tem na vida dela, então ela vai se transferir tudinho para essas brincadeiras simbólicas. E a última etapa desse desenvolvimento, né, simbólico, da função simbólica, é o uso realmente dos símbolos. O símbolo só se completa quando atinge um nível de representação independente, isto é, a brincadeira simbólica torna-se verdadeiramente representativa, quando a criança começa a usar substitutos simbólicos que podem
corresponder a objetos, gestos, palavras. Então, aí a criança não precisa mais ter a colherzinha dela ou o pratinho. Então, ela pode pegar um celular para transformar aqui na cama da boneca, tá? Ela pode pegar uma tampa para ser um prato. Ou se não pode pegar nada, tá certo? Apenas, aqui, pronto. O celular agora vai ser a minha boneca, que é a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Ana, você quer tomar banho? Quero sim. Então, eu posso, a criança, nesse estágio, que é o último, que é mais da função mesmo simbólica, que é o último estágio de evolução. Então, eu também quero sim. Então, ela vai imaginar que aqui tem um chuveiro e só com a mão, ela faz um movimento giratório e ela já está imaginando que está abrindo o chuveiro. Aí, tomando banho, lavando o cabelo. Então, às vezes, quando ela está nessa última fase da função mesmo simbólica, ela não precisa nem ter o objeto, feito a torneira do banheiro. Né? Claro que ela vai pegar uns objetos, né? Porque brincar tudo só na imaginação e com gesto, mas o que não for, o que não tiver alcance dela, para ela transformar em um brinquedo, feito um chuveiro, abrir, ela com o movimento da mão mesmo vai simbolizar. Aqui é o chuveiro, que é o meu banheiro, então aqui é o chuveiro eu vou abrir minha torneira. Então esse vai ser o grau mais elevado que ela tem. Então uma caixa de carro se transforma em um carro, né? A caixa de fósforo, qualquer coisa, pode se transformar num carro. Um pequeno pedaço de madeira se transforma numa televisão. E até mesmo abrir um chuveiro, que eu falei agora. Fazendo apenas movimentos rotatórios de mão. Então isso tudo já é a função simbólica, tá? Seria o último estágio, tá certo? Dessa função. Então, uma vez que a criança não se prende somente àquilo que está visível, fica evidente o papel da linguagem na evolução do brinquedo. E aí é realmente que se instala a função simbólica, onde ela está brincando, mas faltou alguma coisa, mas aí com a própria imaginação dela ela brinca, tá? Feito o chuveiro ou feito o tempo. Então ela está aqui brincando com um carro e o carro, estourou o pneu. Então, estourou, vamos consertar o pneu, vamos. Então pega uma ferramenta para ajeitar esse pneu e daqui a pouco, eita, vai logo, vamos logo, tá 2 amiguinhos aqui. Então vai logo, que o tempo fechou, vai chover. Então ela não tá vendo o tempo. Vamos supor que ela tá dentro do quarto dela. Então, essa imaginação do tempo, para já começar a contar a história, que já vai cair chuva, para ser mais rápido. Então, isso tudo são uma função simbólica, são coisas que ela vai criando que não precisa estar ali, mas no decorrente da história dela vai surgindo, vai aparecendo. Essas questões, essa criatividade. E Jaime, né, Jaime Zozzi, ele afirma que a linguagem e o brinquedo se desenvolvem ao mesmo tempo e se um influencia o outro. A evolução, né, do simbolismo da brincadeira vai influenciar a linguagem, tanto a linguagem vai influenciar a brincadeira. Vai ser um desenvolvimento mútuo, tá certo? E por isso, gente, quando a gente fala, o celular, passa não sei quantas horas o celular, mãe, tenta diminuir, vamos tirar o celular. Justamente por causa disso, para essa criança começar a ter esse desenvolvimento da brincadeira, tá? Para desenvolver a parte também cognitiva, de atenção e de atenção, concentração e até a própria criatividade dela. Porque cada vez que ela brinca, mesmo como que ela brinca com os mesmos brinquedos, mas ali, desculpa, mas ali, mesmo que seja o mesmo brinquedo, mas vai ser outra história, vai ser outra atividade. Feito um jogo de encaixe que a gente dá à criança. Pode dar todo dia um jogo de encaixe à criança. Aquele joguinho, o mesmo jogo de encaixe. Mas um dia ela vai fazer um carro, depois ela vai fazer um robô, depois ela vai fazer um barco. Cada dia mais ela vai se estimular para fazer coisas diferentes. Então vai ter que trabalhar também a criatividade. Por isso que é tão importante, principalmente até os 3, 4 anos,
a criança realmente ter o tempo de brincar, né? E que infelizmente hoje na nossa vida corrida, né? Quem tem filho sabe, quem não trabalha fora, mas tem as coisas dentro de casa, que eu acho que é pior, tá, gente? Que não sobra tempo pra nada, né? Você arruma uma cozinha, daqui a pouco quando olha, um show, outro fez outro negócio, a cozinha tá toda, os pratos todos sujos de novo. E você termina e quem trabalha fora também. Passa o dia trabalhando, sei lá, quando chega também quer descansar um pouco, está cansada, tem algumas coisas para fazer. E aí deixa a criança ou na televisão, ou no celular, tá? E às vezes a gente encontra muita criança com alteração de fala simplesmente pelo fato de que não são estimuladas, só por falta de estimulação, tá certo? E uma coisa boa, que às vezes tem mãe que eu, quando chega lá que eu vejo que a criança não tem nada, e aí, mãe, vamos colocar ele numa creche, né? Numa escolinha. Vamos colocar numa creche, numa escola.